Bom, o câncer de testículo ele não está entre os mais comuns do homem, ele é até um pouco raro, porém ele tem um agravante muito importante. Ele é mais frequente na faixa etária aí dos 15, 20 até os 40 anos, então ele é um câncer de homens jovens, vamos colocar assim. Então, por isso a importância de nós falarmos sobre essa doença, entender como que é feito o diagnóstico, como que é a suspeita, como é o tratamento, e aqui eu vou adiantar uma coisa, é uma das doenças na oncologia que nós mais curamos na prática. Então, fazer o tratamento, buscar ajuda em caso de um diagnóstico, ele tem um impacto muito importante, especificamente nessa doença, que tem uma sensibilidade muito grande a tratamento de quimioterapia. É isso, essa quimioterapia, que hoje é uma preocupação muito grande com relação a outras doenças, que muitas pessoas têm receio pelos efeitos, mas especificamente em câncer de testículo, ela tem uma eficácia muito grande. Então, esses são temas que eu vou abordar nesse vídeo. Vem comigo para entender isso melhor. Bom, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilha essa informação, manda aí para todo mundo, ajuda o canal a estar crescendo cada vez mais e o YouTube a entender que essa informação é importante, que ela é relevante e entregar isso para cada vez mais pessoas. Isso me ajuda aqui bastante. Para quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o seu caso específico, eu respondo muitos comentários por aqui também, mas também tem a possibilidade de atendimento online, de consulta, onde a gente pode estar falando aí sobre mais um detalhamento, alguma coisa que seja mais interessante. Então, para quem tiver interesse, tem o contato aqui nos comentários para esse agendamento, e para quem quiser participar mais do canal, tem também a possibilidade para se tornar membro, uma série de benefícios, ajuda aqui na escolha dos temas, prioridade nas respostas de comentários, acesso antecipado aos vídeos, enfim, tudo isso faz parte aí de quebra, também está ajudando aqui o canal. Bom, o câncer de testículo, como eu falei na introdução, ele não é dos mais frequentes do homem. Só para a gente ter um parâmetro, né? A gente pega câncer de próstata, que tem aí mais de 60 mil novos casos por ano. Testículo a gente está falando algo entre 3 a 4 mil, então é bem menos, mas mesmo assim tem uma incidência importante. E aí tem um dado que é interessante, acho que é por isso que é muito importante falar nesse vídeo. Ele pode acometer qualquer idade, porém, a faixa etária mais frequente é ali em torno dos 20 até os 30, 40 anos. Então é uma doença de homens mais jovens. Então tem um impacto importante nessas pessoas que muitas vezes estão numa faixa aí de estar estudando, de estar trabalhando, planejando eventualmente ter um filho e ter um diagnóstico desse que pode trazer um impacto muito grande. Quais são os fatores de risco, então, para essa doença? A gente sabe que podem ter componentes genéticos, então quem tem histórico na família é algo para ficar alerta. E existe uma alteração da infância que pode aumentar o risco para essa doença, que nós chamamos de criptorquidia, que usando um termo assim mais simples para explicar, é quando o testículo ele não desce para o escroto ali, para a bolsa. Isso pode ser descoberto muitas vezes já no exame físico do recém-nascido, na hora da palpação ali. Se você não sente o testículo naquela região, pode ser que tenha havido algum problema. Então, corrigir isso precocemente pode evitar um problema mais tarde, um risco aumentado para câncer de testículo. Como que começa essa doença normalmente? Percebe-se um nódulo ali, um caroço naquela região. Em geral, ele costuma ser indolor, mas vez ou outra pode surgir sintomas. Mas então ele é descoberto basicamente na palpação. Então, há até temas relacionados a autoexame, a cuidado, a palpação de testículo, isso pode eventualmente ajudar aí numa detecção precoce, então fica esse alerta com relação ao principal sintoma. A partir daí, se você tem uma suspeita dessa doença, se o exame de imagem ele traz uma suspeita muito grande, normalmente vai-se direto para a cirurgia, é feita a retirada daquele testículo. Percebam que nesse caso eu não falei sobre biópsia, por quê? Existe um risco, se eu vou lá e tiro só um pedaço, de um câncer que estava ali localizado, ele se espalhar no restante ali do escroto. Então, normalmente, quando a imagem sugere muito fortemente que tem a doença, o mais rotineiro é já partir diretamente para a cirurgia, onde é feita a retirada daquele testículo e que muitas vezes pode ser o suficiente para resolver a doença. Então, se a gente está falando em um estadio inicial, essa simples cirurgia pode resolver o problema.
Mas vamos pegar um outro cenário em que a gente tem esse câncer de testículo que ele tenha se espalhado para outros órgãos. Isso pode acontecer como em qualquer tipo de câncer. Vamos supor que ele tenha metástase pulmonar. Mesmo assim, isso é uma das exceções aí que a gente tem dentro da oncologia. Com quimioterapia é possível fazer um tratamento curativo. Então, o câncer de testículo ele tem tanta sensibilidade à quimioterapia que mesmo em casos que a gente tenha metástase, ou seja, que esse câncer tenha levado raiz para outros locais, existe sim possibilidade curativa. Por que eu estou destacando bastante isso no vídeo? Porque, primeiro, a gente tem uma sensação de que um câncer, quando cria metástase, nunca é curativo. Então, aqui já está uma exceção importante para eu citar para vocês. E também, para quem de repente, de novo, homens jovens estão passando por essa situação, estão bastante preocupados, talvez assistir esse vídeo e ter essas informações vão ajudar vocês a entender melhor o que vai se passar e quais são as possibilidades. Então, o tratamento com químio, ele é sim pesado, porque a gente precisa fazer esses medicamentos, porém, mais uma vez, tem uma possibilidade muito grande de cura. Hoje, para trazer dados para vocês, a gente cura aí de cada 10 pacientes de câncer de testículo, pelo menos 9. Então, é muito importante fazer esse segmento, fazer esse tratamento, porque as chances realmente elas são muito grandes. Radioterapia também pode ser utilizada em algumas situações específicas, principalmente quando a gente tem ali algum comprometimento de linfonodo, alguma coisa assim, a gente pode lançar a mão também. Mas basicamente, então, o paciente vai passar pela cirurgia e vai aí analisar, dependendo do que vier nos exames depois, no estadiamento, se é necessário fazer complementação com quimioterapia ou com radioterapia, destacando mais uma vez com uma boa chance de cura dessa doença. Isso é importante de ser dito aqui no vídeo. Só para fins mais de curiosidade, aqui como é um vídeo mais falando de geral sobre a doença, a gente também tem diferenças entre os tipos de câncer de testículo. Então, existe aquele que a gente chama de seminoma, e o outro tipo de câncer de testículo é o não seminoma, que ele tem vários outros tipos aqui no meio. Então, dentro disso, a gente pode ter uma diferença em termos de prognóstico, em termos de como vai ser feita essa quimioterapia, de como a gente vai indicar. Então, esse é um tema um pouco mais específico dentro da oncologia. Posso estar falando em um outro momento, explicando algumas diferenças em um outro vídeo. Mas, de uma forma geral, as chances elas são muito boas em ambos esses cenários. Então, fica esse adendo. Eu acho que um tema importante para falar em um vídeo sobre câncer de testículo é com relação à fertilidade. Então, como é feita a retirada de um testículo, vamos supor que o câncer está no testículo direito, em princípio com o esquerdo é possível ainda manter a fertilidade. O que vai preocupar mais aqui é com relação ao tratamento com quimioterapia, porque pelas doses que nós vamos fazer e pelo tipo de medicamento, existe sim um risco de infertilidade. Então esse é um tema que é importante ser abordado. Nós, antes de indicarmos o tratamento, não há como saber realmente se vai ou não ter problema de fertilidade, mas o risco existe. Então é muito importante conversar sobre isso, expor, e quando possível, se houver desejo de ter filhos no futuro, o ideal seria fazer o congelamento então desses espermatozoides, recolher esse material por garantia, já que, como eu citei aqui, existe sim esse risco. Então é importante saber manejar ele na nossa prática. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria trazer para vocês hoje, falar sobre câncer de testículo, explorar mais sobre essa doença, porque é importante a gente entender como que funciona, como que é isso, como que é feito o diagnóstico, a abordagem e principalmente esses dados curiosos. A grande chance, o potencial de cura que a gente tem, mesmo em doença que tenha metástase, que tenha se espalhado para outros locais. Então, tomem cuidado com informações erradas, procure a ajuda de um oncologista. Você que está passando por isso, tem algum familiar tratando essa doença, entenda como é importante procurar e fazer o tratamento adequado, o impacto que pode ter nisso. Mais uma vez, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa para mim nos comentários se tem algum tipo de câncer que de repente eu ainda não falei no canal, que vocês querem que eu fale, algum tipo de tratamento específico. Enfim, essa participação de vocês aqui também é muito importante. Beleza? Até o próximo.